Boa noite, pessoal. Nosso grupo é composto por Esther, Juliana, Sandy e Tainá. Ficamos com o seguinte tema: dose com base no peso corporal, dose com base na área da superfície corporal e dose na quimioterapia do câncer. Dose com base no peso corporal. O tamanho do corpo influencia na concentração do fármaco nos fluidos corporais e no seu sítio de ação. Sendo assim, o peso do paciente é um fator importante para a determinação da dose. Em alguns casos, a dose usual é expressa como uma quantidade específica de fármaco por unidade de peso do paciente, tal como miligramas de fármaco por quilograma de peso corporal. Assim, o cálculo da quantidade de dose do fármaco a ser administrada é específico ao peso do paciente que está sendo tratado. Um exemplo claro são os idosos e as crianças, que precisam de um cuidado mais específico até por sua farmacocinética ser mais sensível e comprometida. No caso dos idosos, né? Isso é importante para que não aconteça uma sobredosagem que pode levar a uma intoxicação ou uma dose muito baixa, causando um efeito não esperado. A maioria dos fármacos é administrado em miligramas. As doses baseadas no peso corporal são as expressas em miligramas e quilo por quilo. Porém, dependendo do fármaco, da forma de dosagem ou da via de administração, as doses de algum medicamento são expressas em outras unidades de medida, como microgramas ou mililitros por libras, ou quilogramas de peso corporal. Segue a fórmula para o cálculo da dose com base no peso corporal. Dose para o paciente, miligramas, igual peso do paciente por quilo, vezes dose do fármaco por miligramas, dividido por 1 quilo. Vamos a um exemplo. A dose inicial de clorambucila é de 150 microgramas por quilo de peso corporal. Quantos miligramas devem ser administrados para uma pessoa pesando 154 libras? Libras é uma unidade de medida. A questão nos dá a dose de clorambucila em microgramas, mas nos pede em miligramas. Então, nós temos que converter microgramas para miligramas, fazendo então a conversão de 150 microgramas dividido por 1000, que equivale a 0,15 miligramas. E tendo esse resultado, jogamos então na fórmula. A dose do paciente é igual a 154 libras, que é o peso do paciente, vezes 0,15 miligramas dividido por 1 quilo. 1 quilo em libras equivale a 2,2. Para encontrar o valor em libras, precisa dividir o valor da massa por 2,205. Fazendo a resolução, chegamos ao resultado de 10,5 miligramas de clorambucila. Essa equação também pode ser resolvida por razão e proporção. 2,22 libras vai estar para 0,15 miligramas e 154 libras vai estar para X, resultando também em 10,5 miligramas de clorambucila. Outro exemplo. A dose de um fármaco é de 500 microgramas por quilo de peso corporal. Quantos miligramas devem ser administrados em uma criança que pesa 55 libras? A questão pede em miligramas, porém a dose está em microgramas. Então, convertemos 500 microgramas dividindo por 1000 e encontramos 0,5 miligramas. Aplicamos a fórmula. 55 libras, o peso do paciente, igual a vezes 0,5 miligramas dividido por 1 quilo, que em libras equivale a 2,2, igual a 12,5 miligramas. É a dose ideal que deve ser administrada para uma criança que pesa 55 libras. A dose de gentamicina para prematuros e recém-nascidos é de 2,5 miligramas por quilo, administrados a cada 12 horas.
Qual é a dose diária para um recém-nascido que pesa 5,6 libras? Aplicamos a fórmula 5,6 libras, o peso do paciente. 2,5 é o miligrama do medicamento, que já está em miligramas, não precisa ser convertido, dividido por 1 quilo, que em libras equivale a 2,2. Então, uma dose desse medicamento é igual a 6,3 miligramas. A dose diária no dia, como o recém-nascido toma a cada 12 horas 6,3, a dose total é de 12,6 miligramas ao dia. Dose com base na área da superfície corporal. O cálculo da superfície corporal é muito utilizado na quimioterapia e é realizado através do peso e altura do indivíduo. Ele garante a administração de uma dose proporcional do quimioterápico sem ocorrências de efeitos adversos relacionados à superdosagem ou administração de subdosagens, considerando-se a existência de pessoas com constituição física diferentes. Então, para calcular a área superficial corporal, que é determinado por BSA, utilizamos a fórmula. BSA, que é dada em metros quadrados, é igual a raiz quadrada da altura em centímetros vezes o peso em quilo dividido por 3.600. Temos um exemplo. Calcule a base de um paciente que mede 165 centímetros e pesa 65 quilos. No caso, vamos calcular a BSA do paciente. BSA, metro quadrado, é igual a raiz quadrada de 165 centímetros vezes 65 quilos dividido por 3.600. Chegamos ao resultado de 1,73 metros quadrados. Outro exemplo. Se a dose adulta de um fármaco é de 100 mg, qual seria a dose para uma criança com a área da superfície corporal de 0,70 metros quadrados? Essa questão se aplica à fórmula 5, que já dá o valor do BCA, que é 0,70 metros quadrados. Dose do paciente igual 0,70 metros quadrados dividido por 1,73 metros quadrados vezes 100 miligramas igual 40 miligramas. É o resultado. Exemplo 2. Se a dose de Taxol, paclitaxel, utilizada no tratamento de câncer metastático de ovário é de 135 miligramas por metro quadrado, qual seria a dose para um paciente de 155 centímetros e 53 quilos? Bom, primeiro iremos calcular a BSA do paciente, multiplicando 155 centímetros por 53 quilos dividido por 3.600, tirando a raiz quadrada desse resultado, vamos achar o resultado de 1,5 metros quadrados. Mas na questão está dizendo que para o tratamento de câncer metastático de ovário, é utilizado 135 miligramas a cada metro quadrado. Então, iremos multiplicar 135 miligramas vezes 1,5 metros quadrados, resultando no valor de 202,5 miligramas. Bom, pessoal, finalizamos nesse último exemplo 2. Espero que todos tenham entendido e que tenhamos contribuído para o entendimento de todos.